Você tem o sonho de aprender a cortar e costurar, de fazer aquelas roupinhas lindas para as crianças, para dar para o seu filho, para o seu neto, para dar de presente, ou até mesmo de montar o teu negócio e ter a sua renda, mas não sabe por onde começar, não sabe quais materiais comprar, não sabe nem mesmo ligar uma máquina? Então fica comigo que eu vou te mostrar o passo a passo, tudo que você precisa saber para dar o pontapé aí inicial na realização desse sonho. Olá, eu sou a Jo, costureira, artesã e proprietária aqui do ateliê Dona Jojoca. E esse é o primeiro vídeo de uma série para costureiras iniciantes, para quem está aí começando, não sabe para onde vai e tem muita vontade de aprender. Eu consegui fazer uma lista de temas, de tudo aquilo que eu queria aprender desde o começo, né? E vim aprendendo, na verdade, ao longo de 8 anos. Né? Então, antes era muito difícil de encontrar no YouTube, há 8 anos, né? Agora não, tem vários professores ensinando e muitas coisas eu fui também aprendendo com costureiras de outros países, né? Nesses pequenos vídeos, com técnicas, então eu fui trazendo tudo aquilo que era para dentro da minha realidade, né? Aquilo que eu queria aprender para melhorar a qualidade de acabamento. E vou mostrar para vocês nessa série de vídeos aí. E esse primeiro é para mostrar para vocês toda a questão, tudo que você precisa para comprar de material. Para começar, né? Eu só basta ter a máquina e uma tesoura e já começa. Calma. Para dar um bom acabamento, para fazer tudo certinho, vai muito além disso. Muito além da máquina de costura e uma tesoura para cortar. Então, vamos dar início e vou te mostrando todos os materiais que você precisa. Calma, que não é tudo isso que você precisa comprar de uma vez. Mas aqui são alguns dos materiais que eu fui comprando ao longo do tempo e conforme a minha necessidade. Alguns, para você começar, você pode ir fazendo substituições, adaptações, e é isso que eu vou abordar nesse vídeo. E o primeiro e mais importante, máquina de costura. A minha primeira máquina foi essa, uma Janome, uma máquina mecânica, tá? Existe uma diferença entre máquina mecânica, e vou mostrar aqui também, uma máquina que ela é eletrônica, né? Deixa eu ligar aqui para vocês. Ela tem um painel digital, tudo que ela funciona de forma eletrônica. Mas a minha primeira máquina aqui foi essa, toda manual, ótima. Ela funciona até hoje, ela ficou guardada por 5 anos, mais ou menos. E eu liguei ontem para ver como é que ela estava e funciona perfeitamente. Ela é muito barulhenta, mas está funcionando. Essa é uma máquina mais simples. Para você que está começando é ótimo. Tem máquinas mais simples ainda, né? Mas ela aqui tem alguns pontinhos para fazer caseado, para pregar botão. Acompanha vários calcadores, que é o nome desse pezinho que vem aqui na máquina. Eu vou mostrar um vídeo ensinando como manusear, como colocar linha, em tudo, mas é no próximo vídeo. Aqui eu vou mostrando sobre a aquisição de materiais. Se você essa é uma máquina, como eu falei, mais simples, né? Ela tem poucos pontos para fazer caseado, para fazer ponto zigue-zague, né? Enfim, para colocar casinha de botão. É importante que você tenha uma máquina que pelo menos faça casinha de botão. Além dela, tem também no mercado as máquinas, além das mecânicas, tem as máquinas que são eletrônicas. Elas são mais delicadas, tem mais pontos. Olha lá a quantidade de pontos aqui. Mas o que você tem que levar em consideração? Se você tem necessidade de utilizar todos esses pontos, é muito bonito, é mais avançado, ok? E outro ponto principal, você tem que ver se na sua cidade, quando ela der um problema, tem alguém para fazer, se tem assistência técnica, porque senão você vai ficar praticamente parado, né? É muito bom comprar as mecânicas. Se dentro da tua cidade, pesquisa primeiro. Se na tua cidade, não, ou então numa cidade próxima, não tem ninguém que possa dar assistência nessa daqui. Além da Janome, que é uma marca muito boa, tem outras. Singer, seria interessante você procurar
dá uma pesquisada para saber quais são realmente a que vai te atender, tá? Além da máquina da Janome, essas que são mecânicas, e essas eletrônicas, tem aqui a eletrônica, e essa daqui é uma industrial. Ela já tem essa é uma máquina que me atende hoje. Tá vendo? Olha, eu comecei naquela lá, né? Ela é mais devagar. Por exemplo, uma roupinha aqui, as máquinas, elas fazem mais ou menos assim, essa daqui, se eu não me engano, é 900, é 1000, não lembro. 1000 pontos por minuto. Enquanto essa daqui pode chegar até 5000. Mas eu não trabalho nos 5000, eu trabalho, vou ligar aqui, mais ou menos em 3000 pontos por minuto. Uma roupinha aqui que eu levo 2 horas para fazer, nessa daqui com certeza eu levaria mais tempo, mais 4 horas. Né? Então hoje me atende uma máquina industrial, e essa aqui também é eletrônica, transporte duplo, dá para costurar várias coisas com ela, né? Mas para você que está começando mesmo, você pode começar com ela, não tem problema nenhum, né? E depende do teu objetivo também, mas como pode começar numa dessas duas. E como eu já falei antes, faça uma pesquisa primeiro na sua cidade se você tem alguém que faça manutenção. Na minha não tem ninguém que faça assistência. Eu tenho que ir uma cidade ao lado para poder levar na assistência técnica e eles mexerem nela, que essa minha aqui tá com problema, tá? Aqui de outra máquina também. Tem a máquina de overlock. Gente, eu não recomendo. Essa máquina só vive dando problema. Ela desalinha muito rápido e é praticamente um brinquedo, né? Então eu não compraria, e eu prefiro 1000 vezes fazer o acabamento. Vou mostrar aqui nessa peça o acabamento com costura embutido, em vez de fazer o acabamento com overlock. Não é um produto que me interesse fazer a compra. Eu prefiro fazer esse tipo de acabamento aqui, que eu vou mostrar para vocês a parte interna. Ó, hoje eu faço essas costuras, costura inglesa, francesa, nunca decoro o nome, gente. Essa aqui é inglesa, que fica tudo embutido. Olha essa daqui. Outra, essa é a costura rebatida, tá? Eu vou mostrar nas peças que eu vou ensinar a vocês. Aqui, para colocar o elástico, eu não utilizo mais o overlock. Hoje eu prefiro trabalhar 1000 vezes com o acabamento em costuras inglesa, francesa, rebatida, trabalhar com viés, do que fazer o acabamento com overlock. Dá um ar para a peça, de peça mais cara, de melhor qualidade. O próximo item que você não pode abrir mão e você precisa muito ter, se quiser começar a costurar e ter um bom acabamento: ferro de passar. O que eu uso é esse Black & Decker aqui, não tem vapor, porque eu utilizo o spray, né, com água e álcool para passar as roupinhas. E ele, em todas as etapas da costura da roupa, o ferro já fica ligado, tá? Então é cortando, costurando e passando, que é para abaixar a costura. Eu vou mostrar para vocês depois um vídeo de como ele é utilizado na etapa, né, dele, no corte da costura, da confecção da roupa. Aqui eu tenho 2 tábuas de passar que você não precisa comprar de imediato. Se tiver em casa, Jo, eu vou costurar o espaço que eu encontrei na cozinha. Do lado da mesa, você coloca essa tábua de passar roupa, que você vai precisar bastante. É a máquina de costura ligada e ele também. Junto com essa tábua, eu comprei essa mini tábua aqui, que é para passar. Como eu trabalho com peças pequenas de criança, eu utilizo para passar manga, para passar gola, para entrar em espaços que no ferro, numa peça grande, eu não conseguiria, né? Então é isso. Vamos ao próximo equipamento. Outro item que você precisa ter muita atenção, né, e pesquisar bem antes de comprar, são as tesouras.
tá? Então a tesoura, ela assim, ela vai te adiantar muito trabalho, tá? Se ela for de boa qualidade, né? Então, e você vai precisar mais de uma. A tesoura exclusiva do tecido, não dá para você ficar misturando materiais, papel, tecido, plástico, enfim, outros materiais, porque você vai perder a qualidade, vai perder o fio da tesoura. Você precisa de uma tesoura para outro material, para cortar molde, para cortar papel, tá? Então, realmente não dá para misturar. Você vai ficar gastando dinheiro para molar e eu geralmente para encontrar alguém que amole bem a tesoura é complicado. Você vai precisar de uma tesoura pequena, de picote, a gente chama de tesoura de precisão, né? Para cortar aqueles fiozinhos que sobram, então para cantinhos que você precisa cortar. E tem essa tesoura de pique, para fazer os piques, né? Para cortar linha também. Entre essas duas, eu acho essa mais necessária. Mas se você puder investir, você vai precisar utilizar muito. Vocês vão me ver bastante utilizando nas costuras essas tesouras. Você vai encontrar no mercado essas daqui também, tá? Essas eu comprei num kit que veio e ela funciona muito bem. E em relação à tesoura, essa daqui eu comprei na Shopee. Você vai encontrar lá como tesoura preta, enfim, e o tamanho de 9 polegadas. Essa aqui fica perfeita na minha mão, tá? Eu não tenho uma mão grande nem pequena, é mediana. Ela não é pesada. Gente, em 8 anos de corte e costura, essa de longe foi a melhor tesoura que eu já comprei. Ela até mesmo do que a Mundial e Tramontina. Eu vou mostrar aqui para vocês o tanto de camada que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Como ela corta. Perfeito. Sem o tecido de baixo deslizar. Para quem nunca cortou tecido, não sabe da importância disso, né? Porque às vezes a gente está cortando mais de uma camada, fazendo curva, e precisa que a tesoura não deslize o tecido, que não faça curva, que o tecido de baixo ele mantenha fixo, né? Então, olha só, vou mostrar para vocês essa tesoura aqui, ó. E olha como ficou. Nenhum tecido saiu do lugar de baixo. Tem 4 camadas de tecido. E ainda corta mais se colocar. Mas geralmente a gente não precisa cortar tantas camadas assim. Mas ela corta. Sem dificuldade nenhuma. Então é isso. Vamos para o próximo item. O próximo item, réguas. Essa régua aqui é a que eu uso no ateliê. Tem aquelas réguas que vendem em papelaria, que é de 30 centímetros e mais larga, se eu não me engano, de 3 centímetros por 30. Essa você pode utilizar mais quando estiver começando, que ela vai ser teu guia para riscar o molde, para deixar bem retinho, para riscar no tecido. Enfim, você vai precisar de uma régua. Eu já utilizo essa régua maior e também utilizo essa régua aqui de fazer curvas, tá? São itens que você pode adquirir com o tempo, tá? Essa daqui eu adquiri recentemente, tem 1 ano mais ou menos, para poder fazer os meus moldes. Mas você pode comprar depois, porque eu posso mostrar para vocês formas de utilizar, de fazer as curvas do molde sem precisar dessa régua aqui, que é a régua de modelagem. Além dessa régua, tem o item que eu chamo de... É um trio, aliás, ele é conhecido como trio. Cortador circular, que para quem trabalha com quantidade, com roupas maiores, quem quer mais agilidade, ele vai ajudar muito. Isso aqui é muito bom. Só que ele não funciona sem eu ter essa base de corte, tá? E sem ter a régua. Eu preciso, isso aqui é mais para esse tamanho aqui, ele é mais para cortes retos.
Tem um tamanho menor, que é a de 28 milímetros, que dá para você substituir a tesoura tranquilamente para fazer curvas, enfim. Mas esse cortador circular, ele precisa da régua, tá? Precisa dessa base aqui, que ela é de borracha, de silicone, enfim, não lembro o material. Você não pode utilizar esse cortador circular direto numa mesa, porque você vai estragar a mesa e vai perder o fio da lâmina. Enfim, eles precisam... particularmente, é o item para quem está começando, dá para começar só com a tesoura, tá? Então a tesoura é ótimo, você vai ter um trabalho a mais, vai levar mais tempo. Então, assim, uma roupa que eu levo 2 horas entre cortar e costurar, você vai levar muito mais tempo, né? Então isso influencia até mesmo na precificação, na hora de fazer calcular o valor da tua peça. Tá? Então, o tempo que você leva, eu posso fazer 2, 3 peças por dia. Quem vai só na tesoura, numa máquina menor, vai levar mais tempo. Então, vamos aos próximos itens. Esses itens, eles são conhecidos como pé calcador, sapatilha, sapata, pé de máquina. E aqui eu vou mostrar para vocês o da minha máquina doméstica e industrial. Tá? Para esse pé aqui é da costura reta, que faz aquela costura que vai para frente, né? Não tem zigue-zague. Ele faz também zigue-zague, né? Mas esses aqui na máquina doméstica. Esse daqui você vai observar que é da máquina industrial. Ele é no tamanho, ele é mais fino, ele é mais ou menos, a costura passa aqui dentro, ó. Tá? A gente chama, ele, se eu não me engano, é 0,5, como é que chama? O pé de máquina dele, enquanto esse daqui é maior, é 0,75 cada um. Então tem uma diferença entre o pé de máquina da máquina doméstica e o pé de máquina da máquina industrial, tá? Então não dá para, quando você for comprar esse item, geralmente, né? Nunca comprei separado. Ou então, mas se já tiver em casa e precisar comprar um novo, eles acompanham, tá? Na máquina que você comprar, seja na doméstica, manual, eletrônica, eles vêm juntos, tá? E na industrial também, eles mandam vários tipos. Existe esse aqui, vou separar, esse aqui é o costura reta na máquina industrial. Esse aqui é costura reta, overlock, vários tipos de pontos na máquina doméstica. Aqui existe esse aqui é um pé calcador para fazer franzido, né? Você coloca lá a faixa e já sai toda franzidinha assim, o que facilita também o trabalho. Tudo que eu tô falando aqui, eu vou fazer demonstrações para vocês em vários vídeos. Existe tanto para máquina doméstica quanto industrial. Esse meu aqui é da industrial. Ele já vem também junto na máquina. Esse é o outro que você vai precisar bastante. É o calcador para zíper. Também já vem acompanhado. E o pezinho para fazer casinha de botão. O caseado, né? Porque não dá para fazer de qualquer jeito, senão fica feio. Então ele já automatiza ali, já melhora o teu trabalho. Esse é da máquina doméstica. A minha industrial, ela não faz ponto de caseado, né, na máquina, ele só é reta mesmo. Existem, lógico, máquina industrial que tem o ponto zigue-zague, enfim, mas a minha é só o ponto reto. Tá? Então, além desses aqui, existem muitos. Eu tenho ali uma caixa que eu ganhei de uma amiga com vários tipos. Eu não sei nem para que serve, né? Mas para quem vai trabalhar com roupa, praticamente são esses, né? E se tiver mais algum ao longo dos vídeos, eu vou mostrando para vocês. Outro equipamento que eu acho essencial para quem está começando
é esse guia aqui de costura, tá? Então, aqui, a máquina de costura, ela tem esses risquinhos aqui. Tudo isso eu vou mostrar para vocês num vídeo somente sobre manuseio de máquina, tá? Então, cada uma das máquinas que eu tenho aqui, seja a reta industrial, a doméstica mecânica e a doméstica eletrônica, eu vou mostrar para vocês como manusear. Então, e todas elas você pode utilizar esses equipamentos que eu vou mostrar aqui. O primeiro é esse guia de costura, tá? Ele tem a parte a costura reta e a costura curvada, que a gente usa bastante. Porque tem aqui, ó, quando você quer uma distância de meio centímetro, 1 centímetro, 1,5, você vai colocar aqui, ó, tá? Então, a distância entre aqui, o ponto, e esse daqui, esse listrinho, vai dar meio centímetro. Aqui, mais ou menos, já vai dar... Meio centímetro não, perdão. Daqui até aqui, esse risquinho vai dar 0,75. Aqui no meio já vai dar 1 centímetro. E aqui, assim, ó, você vai vai aumentando, você vai dando o espaço que você precisa, tá? Então, aqui é mais quando a gente precisa fazer uma margem de costura. E essa margem de costura é um espaço que a gente dá na costura para quando vai costurar, que eu também vou ensinar para vocês. Então, esse guia aqui, ele é um imã que você coloca na máquina. Ele tem tanto para a máquina industrial, serve na máquina industrial, serve na doméstica, e é só colocar aqui na lateral. Ele é o mesmo para... Eu tenho um só que eu uso em todas, quando eu preciso. Outro item é a haste de engate, porque toda vez que a gente vai costurar, vou levantar aqui, olha, a máquina eu tô levantando aqui com o pé. Toda vez que a gente vai costurar, a gente acaba utilizando mais de um calcador. Esse aqui para fazer o franzido, daí troca para fazer a costura reta. Daí quando eu preciso trocar, é só colocar aqui, porque senão na máquina ela vem com parafuso normal. Então assim, você vai ter que perder esse tempo todo para trocar cada um desses que você utiliza. Às vezes eu geralmente utilizo 2, né? Mas quando são peças que vai com zíper, daí acaba utilizando 3. Né? Então, toda vez que você precisar desparafusar, é uma perda de tempo. Então, a melhor coisa que tem é utilizar esse engate, né? Que a haste, o engate aqui que você só faz colocar e trocar o pé calcador. Alicates são itens que fazem parte dos meus materiais desde quando eu trabalhava com artesanato. Eu os utilizava mais antes no artesanato do que agora só com costura, tá? Mas ainda utilizo, são necessários. Porque às vezes, a maioria das roupas de criança, meu Deus, meu vizinho começou a usar britadeira. Eu utilizo esses botões aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Esses botões de tic-tac, né? Nas roupinhas dos bebês. E quando pregado de forma errada, não é fácil de tirar. E para não estragar a roupa, né, eu acabo utilizando esses 2 aqui para poder soltar, fazer a troca, tá? Então, assim, eles, uma hora ou outra, você vai acabar precisando utilizá-los. Chave de fenda. Geralmente as máquinas vêm, tá? Acompanhada de um. Esse veio da minha máquina industrial. Né? Serve para a gente vai viver trocando parafuso, serve para quando precisar abrir máquina para lubrificar, para mexer enfim, para mexer ali em alguma coisa, para limpar. Você vai precisar de uma chave de fenda e vai precisar também de um pincel para limpeza. Só que a minha filha sumiu com o meu. Eu não sei o que a Líria fez, que ela pegou e sumiu com o meu pincel que eu utilizo para fazer limpeza nas máquinas, para tirar excesso de poeira, linha. Então, assim, além dos alicates, de uma chave de fenda, você também vai precisar de um pincel para fazer a limpeza. Esses aqui são outros itens também que você vai precisar bastante. Esse daqui
é para desvirar a alça. O meu já tem 8 anos, gente, já tá até quebrado, mas eu sempre utilizo para desvirar a alça e, enfim, alça mais fina, um pouco mais larga. A gente sempre precisa aqui para desvirar uma peça, tá? E esse daqui é uma pinça para passar elástico. Vou mostrar aqui. Ai, nesses cantinhos aqui, ó, eu preciso passar o elástico aqui dentro, tá? Então, assim, a gente utiliza muito. Pode ser substituída essa pinça por aqueles alfinetes de metal, que é igual para fralda de bebê, né? Aqueles pequenininhos, com a cabeça pequena. Você consegue substituir fácil essa pinça por ele. Geralmente esse desvirador aqui, eles vendem um kit junto, tá? Mas se você pode trocar a pinça de elástico pelo alfinete. E esse daqui tem uns que são de metais também. Eu vou até comprar, já tá na lista das próximas compras do ateliê. Vamos lá, o próximo item. Alfinete. Alfinete faz parte da vida da costureira, né? A gente, com o tempo que vai tendo mais experiência, prática, algumas vezes a gente acaba não utilizando, tá? Mas tem certas peças que são necessários, é necessário utilizá-los, né? Para deixar a peça bem casada, como colocar a manga na abertura aqui na cava. Tem também os alfinetes, os clipes, que é para utilizar em peças mais largas, né, como jeans, mais de 1, 2 camadas, que preciso que deixe bem alinhado. Então isso daqui ele faz parte. Fita métrica, gente, isso aqui não dá, né? Costureira sem fita métrica não dá muito certo. A gente utiliza muito, né? Não só para tirar as medidas das crianças, mas até para alinhar a roupa, enfim, tem vários usos dela aí. Mas o normal é fazer as medidas mesmo, tá? Então ela tem o comprimento de 1,50, né? O bom é essa azulzinha aqui, que os dois lados são de centímetros. Aqui. Outro item que vocês precisam ter aí no ateliê. Isso aqui é para marcação no tecido. Eu utilizo muito a caneta para riscar o molde, tá, no tecido. A caneta apagável eu utilizo mais para fazer algum detalhe que é necessário na roupa. Não risco o tecido todo porque ela é muito cara e a gente acaba apagando algum ponto que vai precisar utilizar, riscar de novo. Então, como não aparece, a gente corta o molde na linha onde foi riscado, então eu utilizo mais esse. Aqui eu utilizo esse giz, é o giz panda, ele é apagável, né? Eu uso para roupas escuras, que não dá para marcar com essas canetas na roupa escura. Detalhe, essa caneta fantasminha aqui em roupa escura mancha. Então, para desenhar um detalhe, riscar alguma coisa numa roupa escura, você vai danificar a peça, porque vai ficar manchado, tá? Mesmo que você apague. O giz panda já é diferente. Você risca a roupa num tecido escuro, com ferro já apaga. Se você não encontrar, tem o sabonete, que você pode, quando já fica no ponto de jogar fora, bem fininho, você deixa ficar bem seco, dá para usar na roupa, porém ele não sai fácil, você vai ter que passar o spray e ele apaga, tá? Então vamos para os próximos itens. Gente, outros itens também que não dá para ficar sem, não tem como substituir. Agulha. A agulha eu vou falar para vocês aqui quais são que eu utilizo mais para roupinha de criança, tá? Aqui eu tenho essa caixinha com várias, porque eu tenho a máquina industrial e a máquina doméstica, e elas são diferentes, tá? Então existe agulha para máquina doméstica e existe agulha para máquina industrial, e tem os tamanhos diferentes, tá? Para roupinha, geralmente é utilizado aqui a doméstica 12,
Quando já vai um brim, alguma coisa que já vai um pouquinho mais grossa, você vai precisar de uma doméstica no tamanho 14. Industrial e doméstica também. O tamanho só muda o tipo, né? Mas o tamanho é o mesmo. Para roupa de criança, no tecido de tricoline, geralmente é 12. Num jeans ou num brim, aí já vai no 14 ou 16. Eu tenho aqui as industriais também, que muda mesmo cadê, meu Deus? O tamanho tá fora daqui. E a agulha no tamanho para costurar um botão, um laço que você vai precisar colocar numa roupa, eu utilizo o tamanho número 8. 8 e 9 são ótimos. Além das agulhas, tem aqui as bobinas, tá? As bobinas são para costurar a parte de baixo da máquina. Eu vou mostrar como você vai preencher tudo quando fizer os vídeos de manuseio da máquina. Essas de plástico aqui são para as máquinas domésticas. E para máquina industrial tem essa aqui que é desse de metal, tá? E eu também vou mostrar para vocês como é que a gente faz para encher as bobinas em um próximo vídeo, né? De instrução de manuseio da máquina. Para a máquina também, o que você vai utilizar? Óleo. Existe o óleo para máquina doméstica, tá? Tanto faz a eletrônica ou a mecânica. E existe o óleo para máquina industrial. Tá? A máquina industrial, esse garrafão aqui, dura umas 2 vezes. A gente troca 2 a 3 vezes no ano no máximo, não troca mais do que isso, né? Então eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino como fazer a limpeza toda dessa máquina. Praticamente tirar um dia, uma tarde inteira para fazer limpeza dela. E assim, 1, 2 vezes no ano é o suficiente. E esse daqui tem vários vídeos no YouTube, né? Aqui mostrando também como fazer a lubrificação da sua máquina, tá? Então, assim, são vários tipos de máquina, cada uma tem uma forma diferente. Então, para fazer a lubrificação da sua máquina, é só pesquisar lubrificação da máquina tal. Aí você consegue fazer, mas o óleo é praticamente o mesmo, tá? E aqui tem alguns itens que vão depender muito de que tipo de peça você vai trabalhar, tá? Então, como é a forma, se você vai vender, se você vai só fazer para os filhos, para os netos. Então, vamos lá. Elástico. Elástico, eu compro em quantidade grande, né, em pacote fechado, porque eu utilizo bastante no ateliê. É o comum aqui para cintura de criança, isso aqui para coxa, enfim, para o braço também. Então eu sugiro que compre conforme for a necessidade. Depois, se você começar a trabalhar com quantidade, aí sim vale a pena comprar em pacote. Outro item, botões, tá? Eu trabalho com 2 tipos para os bebezinhos. As mães preferem, né? Eu também, como mãe, eu prefiro utilizar esses daqui, que é o botão tic-tac. Peraí. Enfim, não tô conseguindo abrir só com uma mão. Ele vem dessa maneira aqui, né? O macho e a fêmea. E é necessário ter o balancinho com essa matriz para poder fazer a aplicação dele na roupa. Esses botões aqui, que precisa costurar com a mão e fazer o caseado, né? Aqui, ó. Também eu compro conforme a necessidade aqui, que eu ainda não tenho um padrão de cor, né? Então eu utilizo conforme as roupas que eu produzo. E os meus botões tic-tac, eu criei um padrão de cor para não ficar comprando várias roupas, tá? Então eu utilizo o prata, o branco, o prata e o branco é o comum que eu utilizo. Etiqueta. Para quem vai trabalhar com venda, existe uma determinação, uma legislação, né, que precisa da identificação na roupa.
tá? Então, identificação do fabricante, que aqui, ó, eu coloquei a etiqueta do ateliê, a etiqueta do tamanho da peça e a etiqueta que eu coloco no lado externo da peça, que é essa daqui, em camurça, tá? E ainda tem a tag, eu não tenho nenhuma aqui, mas eu mandei fazer, tô esperando chegar, são as tags que tem toda a identificação do ateliê e tem também todos os cuidados com as peças das roupas. Por último, eu quero falar para vocês dos tecidos. Por fim, tem os tecidos que eu quero mostrar para vocês. Aqui no ateliê eu trabalho com tecido tricoline, que é um tecido ótimo para criança, que é puro algodão, tá? Então aqui eu vou fazer um vídeo de tecidos para vocês, tá? Mas eu trabalho com tecido, com algumas estampas aqui que eu sei que tem costume de sair. Mas para quem está começando, qual é a minha dica? Comprar tecidos que são atemporais. Que isso? Vai para serve para todas as idades, tá? Você não vai ter perda, não vai ficar empatando com aquela pilha de tecido. E eu sempre digo, gente, tenham cuidado, porque a gente vai nas lojas e sai comprando tanto do tecido, o nosso dinheiro todo vai embora, né? Então, esse tipo de tecido aqui, esse daqui são digitais, tá? Então, vai lavar e a estampa ainda fica muito bonita. Esse aqui já é um tecido liso, mas também de ótima qualidade. Esse aqui é um tecido, olha o tipo de estampa. Eu comprei porque eu vi, achei lindo, vou levar. E não tem, ele é muito utilizado para crianças menorzinhas e quase a mãe não compra. Eu já ofereci para algumas mães, então assim, é um dinheiro que está empatado aqui, né? Então eu vou fazer até uma roupinha para minha filha para ver se sai. Esse aqui é um tecido tricoline chamado fio tinto. Ele é um tecido aqui, ó, um pouco mais caro, uma qualidade excelente, tá? E ele é dupla face, é diferente desses aqui, mesmo sendo digital. Olha só, né? Ele tem o lado certo do tecido, né? O avesso e o lado certo. Esses daqui é igual aqui tem o lado certo, né? Tal, mas esse daqui é o fio tinto, xadrez, listrado, xadrez, poá, liso. Vocês podem comprar para fazer teste, para fazer, deixar de amostra, peça pronta entrega. E vocês vai ter sempre ali, né? Não vai empatar. Agora tecidos, nem toda mãe, eu apesar de achar lindo, quase não sai floral aqui. E o tipo dessa estampa aqui é muito complicado de comprar, porque assim também é muito difícil de sair. Oi gente, se você gostou dessa listagem dos materiais, né, para quem tá começando, se você se identificou, se você acha, Jô, tem outras coisas mais que tem que começar, deixa aí nos comentários, curta esse vídeo, compartilha, assiste aí quantas vezes forem necessárias e fique de olho no próximo vídeo.